Santa Catarina conta com a adesão de mais de 220 municípios ao programa Casa Catarina. No Paraná, esporte e cultura invadem o litoral. Futevôlei tem confronto entre Brasil e Argentina. Nos palcos e na areia, shows atraem mais de 200 mil pessoas às praias. No cenário internacional, Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial histórico. Eleição em Portugal terá disputa de segundo turno entre ultradireita e socialistas. China registra a menor taxa de natalidade da história, mesmo com o fim da política do filho único. E você vai ver ainda, incêndios de grandes proporções deixam dezenas de mortos no Chile. País decreta estado de emergência. Essas e outras notícias, a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Em Santa Catarina, um programa habitacional chamado Casa Catarina tem a adesão de mais de 70% dos municípios catarinenses. Algumas cidades já iniciaram as obras de moradia popular. Nos municípios de Bom Jardim da Serra, Caibi, Caxambu do Sul, Iraceminha, Passos Maia e Zorteia, as construções já apresentam progresso significativo. Já as cidades de Doutor Pedrinho, Ipuaçu, Nova Erechim, São Bernardino e Timbó Grande estão iniciando as obras. Na primeira etapa do programa, estão previstas a construção de mais de 5.000 casas em todos os municípios do estado. O Casa Catarina adota um modelo de repasse de recursos por meio de convênio simplificado, que garante mais agilidade. É importante ressaltar que a qualquer tempo o município pode entrar no programa. Basta oficializar isso aqui para a Secretaria da Assistência Social através de um ofício do prefeito e também da disponibilização do terreno para a construção das unidades. A distribuição do número de unidades habitacionais depende da população de cada município. Para os municípios menores, até 10.000 habitantes, serão 12 unidades e para os maiores, 43 unidades. O Casa Catarina foi lançado oficialmente em dezembro de 2024, com o intuito de reduzir o déficit habitacional, promover justiça social e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na construção civil. O programa já é o maior do tipo lançado pelo governo catarinense. O investimento inicial será de R$ 654 milhões em recursos estaduais, o que deve beneficiar mais de 34 mil famílias que sonham com a casa própria, alcançando os 295 municípios catarinenses. Os brasileiros venceram os argentinos em um desafio internacional de futevôlei realizado no litoral do Paraná. A partida reuniu atletas de alto rendimento e atraiu o público para as areias de Matinhos. A manhã deste último domingo foi marcada por um confronto internacional de futevôlei na praia de Caiobá, em Matinhos. Em quadra, duas duplas representaram Brasil e Argentina em um desafio amistoso que terminou com vitória brasileira por 2-0. O evento fez parte da programação do Verão Maior Paraná e foi realizado em uma arena montada nas areias da praia, com acesso gratuito ao público. Acho que o sucesso aqui, a gente traduzindo essa questão, principalmente da nossa proposta, de trazer esse desenvolvimento, essa oportunidade do veranista, do povo de Matinhos, que frequenta o nosso litoral, de ter acesso a grandes eventos. Tivemos sucesso no Cross, no Cross Games, que foi uma seletiva para o Nacional. Semana passada, com o vôlei, com os campeões olímpicos. O desafio internacional ocorreu de forma integrada a outras competições esportivas realizadas no litoral durante a temporada de verão, como o circuito Elas por Elas de futevôlei, voltado ao protagonismo feminino. A proposta é aproximar o público de diferentes níveis da prática esportiva, reunindo atletas de elite, amadores e pessoas que têm o primeiro contato com a modalidade. O futevôlei vem crescendo bastante, né? Como vocês podem ver aí, em todo lugar do mundo tem uma quadra de futevôlei e eu fico muito feliz em poder estar ajudando isso de alguma forma. Também vem
ter muitas pessoas praticando esse esporte, que vem crescendo muito no Brasil. Espero que a galera também se divirta também, acho muito bom essa estrutura, vai ajudar bastante, não só os torcedores, mas como os atletas também. Do lado argentino, a participação no desafio também foi avaliada como uma oportunidade de intercâmbio esportivo. Os atletas destacaram a experiência de competir diante de um grande público. Para além do resultado em quadra, o confronto reforça o esporte como ferramenta de aproximação entre os dois países. De verdad fue algo que llegar acá me impresionó, primeramente porque cuando llegas en el auto parece una ciudad chica, pequeña, y llegar a la playa y ver esta estructura que no es solo fútbol. Estaba hablando un poco con la gente del Verão Mayor Paraná, me explicó que es un evento de 45 días, 40 días, que pasan diversos deportes, tienen shows, tienen de todo un poco, tienen actividades para los niños y todo eso. Entonces felicitar al gobierno de Paraná, felicitar a la organización que viene haciendo un muy lindo trabajo, y creo que eso trae mudanzas para la comunidad y todos los que ven de afuera para amenizarlos. Yo digo, siempre nuestro sueño con Tadeo siempre es lo más alto, jugar por tu país, sea Brasil, Argentina o cualquier otro país. Entonces nosotros tenemos la experiencia de que en Argentina ya hay gente queriendo jugar por Argentina. Entonces yo creo que siempre es importante porque hay gente que viene acá a veranear y dice, este deporte es lindo, quiero jugar y puedo representar mi país. Entonces eso es lo más lindo. No calorão do fim de semana, cerca de 400 atletas trocaram banho de mar pelo esforço sobre 2 rodas em Paranaguá, no litoral paranaense. A cidade recebeu neste domingo a primeira etapa da 6ª Copa Ninja de Mountain Bike. A Copa Ninja, elaborada com o intuito de difundir a prática do mountain bike e fortalecer o esporte, conta com trajetos que exploram cenários naturais, combinando trilhas técnicas, variações de terreno, trechos de mata e desafios que testam resistência, habilidade e estratégia dos atletas. Inicialmente idealizada como um treino para a equipe do organizador, Rodrigo Bonesso, conhecido como Rodrigo Ninja, a competição foi aberta para outros atletas e conta atualmente com a participação de competidores de 4 estados. Com a parceria do governo do Paraná e da Secretaria do Esporte, o evento tem crescido ainda mais nos últimos anos. Hoje o mountain bike, na corrida de rua a gente está iniciando um trabalho. Aqui no mountain bike a gente já está aí há 10 anos, 3 anos era treino da nossa equipe, 1 ano a gente começou a fazer rachão abrindo para outras equipes e 6 anos como evento oficial, Há 3 anos já que o governo do estado vem incentivando e ajudando a Copa Ninja a oferecer esse evento, vocês estão vendo o tamanho do evento. Hoje temos aí 400 atletas entre 6 categorias disputando aí o início de um campeonato, que vão ser 6 etapas, a abertura do campeonato hoje aqui em Paranaguá. A atividade, realizada em uma área de mata e estradas de chão, foi disputada em um trajeto circular de 9,65 quilômetros. Dependendo da categoria, era preciso dar mais uma volta nesse percurso. Com isso, os competidores chegaram a percorrer até 48,25 quilômetros para atravessar a linha de chegada. Para as crianças, o desafio era compatível com a idade. O primeiro a celebrar a vitória do ano na Copa Ninja foi Micael José, de 37 anos. Com o tempo de 40 minutos e 25 segundos, ele levou o título light da competição. Foi uma prova dura. Eu consegui, na primeira volta, consegui manter entre os 3, 4 primeiros ali. Aí até era um parceiro meu que estava em primeiro, puxando. Aí, a hora que eu abri a segunda volta, eu consegui, na trilha ali, eu consegui dar uma distanciada deles na trilha ali, consegui manter, colei atrás de um outro rapaz que era da categoria de cima da Sport, aí consegui trazer até o final, graças a meu bom Deus ali, veio o primeiro geral e primeira categoria. O evento foi dividido em 8 categorias, contemplando desde atletas iniciantes até os mais experientes, entre adultos e crianças. Pessoas com deficiência e atletas com deficiência auditiva também tiveram categorias próprias. Com a única handbike da disputa, modelo em que os pedais são movimentados pelas mãos, Jackson Kishimoto, de 41 anos, cadeirante há 23, foi o primeiro PCD a completar as 2 voltas no circuito de terra. O trajeto nunca é fácil, principalmente em subidas. As descidas eu desço bem, consigo descer bem,
Mas as subidas pesam muito, tanto que eu uso uma coroa pequena realmente para eu poder ter mais giro e conseguir subir as subidas, né? É pesado, não vou dizer que é fácil, mas é possível. Então, se a gente pudesse alcançar mais pessoas para trazer, talvez, quem sabe, um dia a gente pudesse ter uma categoria de handbike, né? Todas as categorias somaram pontos para a Copa Ninja, que tem no total 6 etapas e vai até novembro desse ano. Ao final dessa primeira etapa, os 5 primeiros colocados entre os competidores receberam medalhas e troféus. O evento contou ainda com uma atividade de cicloturismo para quem não estava interessado em competir. O objetivo era dar uma única volta no percurso em clima de passeio. No Paraná, mais de 5.500 raios atingiram o litoral do estado neste domingo, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o CIMEPAR. Os fenômenos puderam ser vistos a partir de Curitiba. Em cenas impressionantes registradas pelo meteorologista Leonardo Furlan, mostram a formação e a intensidade da tempestade sobre a faixa litorânea do estado. Apesar de assustar, essa quantidade de raios não é anormal, já que, segundo o CIMEPAR, toda nuvem de tempestade tem alta incidência de raios. Esse fenômeno observado é chamado de raios intranuvem, que é quando descargas elétricas ocorrem dentro da própria nuvem, sem atingir o solo, podendo ser observadas a longas distâncias. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Colisão entre trens deixa 39 mortos e mais de 120 feridos na Espanha. Justiça britânica nega a BHP direito de recorrer de sentença por desastre em Mariana. E ainda, Verão Maior Paraná leva cerca de 200 mil pessoas aos shows do fim de semana no litoral. É depois do intervalo, voltamos em instantes. Sou lutador, marido e pai de 2 meninas. Mas a minha luta agora é fora do ringue. É uma luta contra a violência que atinge as mulheres. Porque tem cara aí que se acha forte, porque bate mulher. Dos nossos, isso não é força. É coisa de covarde, de cara zero. Se teu parça é algum zero, não passe o pano. Se tu sabe o que o zero tá fazendo, não vire as costas. Seja homem, denuncie. Governo de Santa Catarina. Ô, amigão, vai me dizer que você tem coragem de encostar a cabecinha com essa tranquilidade. Não lembro que você instalou aquela caixinha ali não, meu amor? Pode até parecer que você comprou em site confiável. Mas, ó, não é legalizado, né? Tá tranquilo ainda de encostar a cabeça no travesseiro? Deitar com a cabeça tranquila é bom demais. Pirataria não é legal. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. O aroma e o sabor em cada grão. Olha quem tá aqui! Fala da TV, mas vive dando aquela conferida no que é realmente relevante, né? O planeta todo sabe que a TV é o néctar, o filtro, o supra-sumo de tudo que você precisa de informação e entretenimento. Tem jeito não? Na telona, na telinha, se tá na TV, todo mundo vê. Tá, valeu, muito bom, muito bom. Foi? Ficou tão bom que o pessoal continua assistindo, viu? Ué? Continua. Tem gente aqui ainda. Pelo menos 39 pessoas morreram em um acidente que envolveu 2 trens na província espanhola de Córdoba na noite deste domingo. Outras 123 pessoas ficaram feridas, 5 delas com gravidade.
A tragédia ocorreu às 7h45 da noite, no horário local, perto da estação de Andamús, na região da Andaluzia, quando um trem que ia de Málaga para Madrid descarrilhou e invadiu a via por onde trafegava outro trem que também saiu dos trilhos. As autoridades ainda não apontaram uma possível causa do acidente. O primeiro trem a se acidentar era novo e a via acabou de ser totalmente reformada. A Casa Real da Espanha expressou grande preocupação com o acidente. O chefe de governo do país, Pedro Sánchez, suspendeu os compromissos e expressou condolências às famílias das vítimas. Na rede social X, o governante afirmou que era um momento de profunda dor para o país. Na estação de Madrid e em várias da Andaluzia, autoridades montaram espaços para atender familiares das vítimas. As linhas de alta velocidade entre a capital e o sul da Espanha foram suspensas por causa do acidente. Pelo menos 21 pessoas morreram em um incêndio de grandes proporções que destruiu um shopping center de Bharat, a maior cidade do Paquistão. 30 feridos foram hospitalizados. Segundo a polícia, cerca de 60 pessoas estão desaparecidas. O incêndio no prédio do Gul Plaza começou na noite de sábado e os bombeiros ainda estavam trabalhando nesta segunda-feira para combater focos remanescentes. O shopping center de 3 andares, um dos mais movimentados da cidade, tinha pelo menos 1.200 lojas. Oferecia uma ampla variedade de produtos e era famoso por artigos para casamento e decoração para casa. Lojistas e famílias criticaram as autoridades pela lentidão nos esforços de resgate. Uma comissão governamental investiga as causas do incêndio. Uma série de incêndios florestais fora de controle no sul do Chile no domingo deixou pelo menos 19 mortos e o número de vítimas pode aumentar. O governo do Chile declarou estado de emergência devido a incêndios mortais. Uma série de incêndios florestais fora de controle no sul do país deixou pelo menos 18 mortos, mas o presidente Gabriel Boric afirmou que o número de vítimas deve continuar aumentando. Os bombeiros combatem ao menos 14 focos. Em Penco, bairros inteiros viraram cinzas. Às 2h30 da manhã, o fogo estava fora de controle, consumiu as casas da cidade abaixo e depois se espalhou. Não havia como ficar, a fumaça era muito tóxica. Saímos apenas com a roupa do corpo e nada mais. Tivemos um pouco de contato com outros vizinhos e conseguimos sair rapidamente, porque acho que se tivéssemos ficado mais 20 minutos, teríamos morrido queimados. Otros vecinos y logramos evacuar rápidamente porque yo creo que nos quedamos 20 minutos más y nos morimos calcinados. Precisamos de luvas, precisamos de pás, vassouras, água. Não temos nada. Quando o fogo começou, saímos. Caso contrário, teríamos morrido aqui, queimados vivos. Já quando o fogo já chegou, nós todos arrancamos. E se não, havíamos morto aqui também na Chicharronal. Cerca de 50 mil pessoas precisaram sair de casa nas regiões de Ñuble e Biobío. As chamas começaram na tarde de sábado em meio às altas temperaturas e ventos fortes e avançaram na madrugada, destruindo vários povoados. Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram fortemente o Chile, especialmente na região centro-sul. Em fevereiro de 2024, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, a 110 quilômetros a noroeste de Santiago, capital do país. O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, declarou estado de sítio no país neste domingo. A decisão foi tomada após gangues matarem 8 policiais e realizarem vários motins em presídios com dezenas de reféns. A medida, que agora precisa ser ratificada pelo Congresso, controlado pela oposição, suspende o direito de reunião e manifestação e permite prisões e interrogatórios sem mandado judicial. O presidente também anunciou que a polícia assumiu o controle de 3 prisões, onde membros de gangues mantinham 46 pessoas retidas desde sábado, para exigir que os líderes desses grupos criminosos sejam transferidos para prisões com medidas de segurança mais brandas. O governo decretou 3 dias de luto nacional e as aulas foram suspensas nesta segunda-feira.
O presidente do Congresso, o líder da oposição, Luiz Contreras, pediu união para enfrentar um dos momentos mais dolorosos e desafiadores da história do país. O Mercosul e a União Europeia assinaram no sábado, em Assunção, no Paraguai, o Acordo Histórico de Livre Comércio. Para que o acordo entre em vigor, ainda é necessária a aprovação do Parlamento Europeu e de cada um dos parlamentos dos países signatários do Mercosul. Além do presidente anfitrião, Santiago Peña, participaram da assinatura a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, e o da Argentina, Javier Milei. O evento foi marcado pela ausência do presidente Lula. O Brasil foi representado pelo chanceler Mauro Vieira. Para que o acordo entre em vigor, ainda é necessária a aprovação do Parlamento Europeu e de cada um dos parlamentos dos países signatários do Mercosul. And this agreement sends a very strong message to the world. Esse acordo envia uma mensagem muito forte ao mundo, reflete uma escolha clara e deliberada. Escolhemos o comércio justo em vez das tarifas, escolhemos uma parceria produtiva e de longo prazo em vez do isolamento e, acima de tudo, pretendemos proporcionar benefícios reais e tangíveis aos nossos cidadãos e às nossas empresas. Real and tangible benefits to our people and our businesses. Ninguna duda que os países do Mercosul estamos convencidos que a integração. Os países do Mercosul estão convencidos de que a integração econômica, a colaboração e o multilateralismo são o caminho a seguir. Entendemos que vivemos em um mundo turbulento, onde as certezas que antes tínhamos já não existem. E isso nos obriga a ser ainda mais ambiciosos nos horizontes que almejamos alcançar. O acordo, que vem sendo negociado desde 1999 entre a União Europeia e os membros fundadores do Mercosul, criará um mercado que representa 30% do produto interno bruto mundial e abrange mais de 700 milhões de consumidores. O acordo elimina tarifas de mais de 90% do comércio bilateral e favorece as exportações de automóveis, máquinas, vinhos e destilados europeus para os países pioneiros do bloco sul-americano. Em contrapartida, facilita a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América do Sul. O pacto enfrenta resistência de agricultores e pecuaristas de alguns países europeus que se mobilizaram em fortes protestos contra a assinatura pelo temor de uma inundação de produtos sul-americanos com normas de produção que consideram menos estritas. Alguns empresários sul-americanos também estão inquietos. Segundo Luciana Guiotto, doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, estima-se que na Argentina poderia haver uma perda de 200 mil empregos apenas pelo impacto na indústria automotiva local. O presidente da Síria, Ahmed al-Shara, anunciou um acordo com o chefe das Forças Democráticas Sírias, que inclui um cessar-fogo após o avanço das forças governamentais em áreas controladas pelos curdos no norte e leste do país. Os Estados Unidos, que há anos apoiam os combatentes curdos sírios, mas que agora também são um aliado fundamental de Damasco, saudaram o acordo. O exército sírio tomou o controle de várias cidades e instalações estratégicas no norte e no leste da Síria, inclusive a principal jazida petrolífera do país, expulsando as forças curdas que exerciam uma autonomia há mais de 10 anos. O governo islamista da Síria tenta impor a autoridade em todo o país, após a destituição do presidente Bashar al-Assad no final de 2024. As eleições presidenciais de Portugal serão decididas num segundo turno atípico entre o candidato de centro-esquerda e o líder da direita. O segundo turno das eleições portuguesas está marcado para 8 de fevereiro. O candidato socialista Antônio José Seguro venceu o primeiro turno no domingo, com 31% dos votos, seguido pelo populista André Ventura, com 23,5%. Seguro pediu aos democratas, progressistas e humanistas que concentrem os votos no segundo turno em 8 de fevereiro. Regressei para unir os portugueses. Jamais terei um presidente e uma parte dos portugueses contra a outra parte. Jamais! Todas as sondagens anteriores apontavam Ventura, presidente do partido de direita Chega, como favorito no primeiro turno.
No entanto, as mesmas pesquisas indicavam que este deputado teria muito poucas chances de vencer no segundo turno. Eu não quero voltar ao socialismo em Portugal. O socialismo destrói, o socialismo mata, o socialismo corrompe. Eu não quero socialismo em Portugal. O presidente português não tem poderes executivos, mas pode atuar em tempos de crise com direito de dissolver o parlamento para convocar eleições legislativas. O primeiro-ministro conservador Luiz Montenegro, que lidera um governo minoritário, terá que coexistir com um chefe de Estado que não pertence ao mesmo campo político. Aqui tem. A primeira-ministra japonesa afirmou nesta segunda-feira que pretende dissolver o parlamento ainda nesta semana, antecipando as eleições para 8 de fevereiro. A primeira-ministra do Japão, Sanai Takahashi, anunciou nesta segunda-feira que vai dissolver o parlamento na sexta-feira e vai convocar eleições antecipadas para 8 de fevereiro, visando fortalecer o mandato e avançar com ambiciosos planos de gastos públicos. A líder conservadora, a primeira mulher a chefiar o governo do Japão, conta com as pesquisas favoráveis para aumentar o número de cadeiras ocupadas pelo Partido Liberal Democrático, que governa à frente de uma coalizão majoritária muito estreita. Prezados cidadãos, hoje eu, como primeira-ministra, decidi dissolver a Câmara Baixa em 23 de janeiro, porque cabe agora a vocês, o povo soberano, decidir se Sanai Takahashi está apta para ser primeira-ministra. Takahashi foi nomeada primeira-ministra em outubro e o gabinete dela está em alta nas pesquisas. O PDL governou o Japão quase ininterruptamente por décadas, mas a popularidade despencou recentemente devido a escândalos de financiamento e a incapacidade de lidar com a inflação, que gira em torno de 3%. O bloco governista, que inclui o parceiro de coalizão, o Partido da Inovação do Japão, tem apenas uma pequena maioria na poderosa Câmara Baixa do Parlamento. Isso pode dificultar a aproximação da agenda política, incluindo gastos fiscais proativos e o aumento do orçamento de defesa. O gabinete de Takahashi aprovou um orçamento recorde de 122 trilhões e 300 bilhões de ienes, cerca de 768 bilhões de dólares, para o ano fiscal que começa em abril de 2026. E ela prometeu obter a aprovação parlamentar o mais rápido possível para combater a inflação e fortalecer a quarta maior economia do mundo. A taxa de natalidade da China caiu em 2025 ao nível mais baixo já registrado, após 4 anos consecutivos de redução da população e apesar dos esforços do governo para reverter a tendência. A China registrou a menor taxa de natalidade da história em 2025. O país enfrenta agora uma crise demográfica depois que a taxa de nascimentos caiu pela metade na última década, apesar do fim da política restritiva do filho único. As autoridades informaram nesta segunda-feira que foram registrados 7.920.000 nascimentos no ano passado, uma taxa de 5,63 nascimentos por 1.000 habitantes. Esta foi a menor taxa de natalidade desde que o Escritório Nacional de Estatísticas começou a registrar os dados em 1949, ano de fundação da República Popular da China. As Nações Unidas previram que a população chinesa poderá cair de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas atualmente para 800 milhões até 2100, mesmo com as medidas adotadas para aumentar as taxas de fertilidade. Os nascimentos caíram 17% em 2025, em relação ao ano anterior. A população da China também diminuiu em quase 3 milhões e 400 mil pessoas no ano passado, em comparação com 2024, estendendo o declínio anual que começou em 2022. O governo tem se esforçado para aumentar as taxas de casamento e fertilidade, oferecendo subsídios para creches e taxando preservativos, enquanto lida com uma população em rápido envelhecimento. O país também registrou mais de 11 milhões de mortes em 2025, uma taxa de mortalidade de 8,04 por 1.000 habitantes, resultando em um declínio populacional.
A Justiça do Reino Unido negou nesta segunda-feira o recurso apresentado pela mineradora australiana BHP contra a decisão que a responsabiliza pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015 em Mariana, Minas Gerais. Com isso, fica aberto o caminho para o pagamento de indenizações que podem alcançar bilhões de libras às vítimas brasileiras. O rompimento da barragem em 5 de novembro de 2015 matou 19 pessoas, devastou comunidades inteiras em Minas Gerais e liberou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos, que percorreram 650 quilômetros pelo Rio Doce até o Oceano Atlântico. A definição do valor das indenizações para mais de 600 mil demandantes do processo deverá ocorrer em um segundo julgamento, previsto para começar em outubro de 2026. A tragédia deixou mais de 600 pessoas sem moradia, matou milhares de animais e destruiu áreas de floresta tropical protegida. Em comunicado, um porta-voz da BHP informou que a empresa pretende contestar a negativa. No litoral do Paraná, o final de semana foi marcado por grandes apresentações musicais que animaram cerca de 200 mil pessoas presentes. Artistas nacionais e paranaenses lotaram praias e balneários em mais uma etapa do Verão Maior Paraná. O sertanejo tomou conta da praia de Caiobá, em Matinhos, na noite de sábado. Cerca de 165 mil pessoas acompanharam os shows de Edson Hudson e Eduardo Costa, em uma das maiores noites do Verão Maior Paraná. Edson e Hudson abriram a programação em um repertório marcado por romantismo e mistura de estilos, que levou o público a cantar do início ao fim. Na sequência, Eduardo Costa subiu ao palco e confirmou a forte conexão com o público paranaense. Surreal, né? Esse estado, esse lugar, como é lindo isso aqui. A gente veio, como eu estava dizendo, quando a gente estava chegando, a gente deu uma sobrevoada sobre esse lugar. E é o paraíso na terra. O Paraná tem uma história diferente com o Paraná. No Paraná, eu gravei a música de maior sucesso da minha carreira, lá em Curitiba. Em Matinhos, em todas as vezes que eu vi, foi o maior público da minha história como artista. E já tem 3 anos consecutivos que é o estado que eu mais trabalho, que eu mais faço show. Então eu fico muito alegre por fazer parte de um povo tão maravilhoso quanto o povo paranaense. E de Matinhos eu não tenho nem o que falar. Fãs de diferentes cidades e até de outros estados lotaram a praia. Para muitos, a oportunidade de ver grandes artistas de forma gratuita, com estrutura e segurança, transformou a noite em um momento inesquecível. Sensacional! O palco, toda a estrutura, tudo que eles estão oferecendo aqui pra gente de entretenimento, 100%, arrasaram. Maravilhosa! A gente não tem isso em Santa Catarina, tem Paraná, tem Santa Catarina, não tem show grátis, né? Sempre tem que pagar, então é um sonho que a gente tá realizando em show sem ter que pagar, né? Em Pontal do Paraná, a música brasileira também foi celebrada. Diante de 32 mil pessoas, Dilcinho e a dupla Luiz Cláudio e Giuliano misturaram pagode e sertanejo, com hits autorais e clássicos nacionais. Pra gente é uma experiência maravilhosa, né? Uma emoção, tá aqui 2 paranaenses, né? Graças aqui no Paraná, iniciando o ano, né? No Verão Maior aí do Paraná. Agradecer a todos aí da organização, festa linda e pra gente é uma honra. Estou me sentindo muito bem de estar aqui, muito bem e feliz de poder representar o pagode, poder trazer o meu som para esse verão, que é um dos maiores do Brasil. Então me sinto um privilegiado de poder dividir esse momento junto com vocês. Já na costa noroeste, em Porto São José, o sertanejo universitário de Gustavo Toledo e Gabriel movimentou o balneário. Veteranos do festival, os artistas destacaram a importância de levar grandes shows gratuitos também para o interior do estado. A gente está muito feliz
É uma região que a gente tem familiar que mora aqui por perto, então a gente convidou a galera, o pessoal tá aí, vai ser muito especial, vai ser um show com um gostinho de tocar em casa. E, com certeza, a gente gosta demais quando a gente vem pro interior, assim, a gente realmente se sente em casa e hoje quando a gente chegou aqui pra passar o som e tudo mais, já levaram a gente pra dar uma volta de barco, já fomos conhecer a ilha, né, a prainha. Então é muito gostoso, sempre é muito especial quando a gente pode estar aqui perto da... Além de entretenimento, o Verão Maior Paraná movimenta o turismo e a economia local, beneficiando comerciantes e serviços. A programação segue nas próximas semanas, com mais atrações nacionais e artistas paranaenses em todo o estado. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias também no nosso site. Fica agora com o CinePix. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.